o governo gastou no ano passado algo como 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Desse total, 805 bilhões é o que a gente chama de custeio. Se eu pego todo o gasto do governo, divido em 3 grandes grupos, pessoal, 435 bilhões, investimento, 55 bilhões, custeio, 805 bilhões. Aí você vai falar, tá vendo? Dá para cortar esse negócio de custeio aí. Só que quando a gente abre o custeio, assistência social, que é LOAS e Bolsa Família, foi no ano passado 71 bilhões. Previdência, que é só o INSS, 436. Se eu colocar aqui servidor público, isso aqui vai para 550. Saúde, aqui é só custeio de saúde, 86 bi. Seguro-desemprego e abono salarial, quase 50 bi. Educação, também só custeio de educação, 44 bi. Eu somo tudo isso, esses 805, 686 bi, está ligado a isso aqui, que está tudo definido por regras. Está tudo definido por regras. Quer dizer, se chegar uma pessoa lá de 54 anos, 55 anos, com 35 anos de contribuição na Previdência e falar o seguinte, olha, eu vim requisitar minha aposentadoria, o ministro não pode falar, olha, você tem todo o direito, mas segura aí que a gente está no meio de uma crise fiscal. Não, é regra, é regra, regra, regra. Não importa que seja o ministro da Previdência. Se a gente quer modificar esses gastos aqui, a gente vai ter que modificar as regras. Abono salarial, se você ganha até 2 salários mínimos, isso é 54% das pessoas com carteira de trabalho assinada no Brasil, tem direito a abono salarial. Tem direito, é regra, regra. Então, para eu modificar isso aqui, o governo até que tentou segurar, isso aqui é crescimento nominal, tentou segurar algum desses gastos, mas isso aqui está definido por regra. Aí você vê outras coisas, que são subsídios, que eu já falei, que ele está pagando o atrasado, o passado, sentenças judiciais e a compensação que o governo está dando à Previdência por causa da redução dos impostos sobre folha, a desoneração que o governo fez em 2014. Ele tem que cobrir o prejuízo da Previdência. Isso no ano passado foi 74 bi. Se eu tiro isso aqui que está sujeito à regra, isso aqui que o governo não pode dar calote, quer dizer, o governo não pode falar, ó, eu tenho uma sentença judicial aqui para cumprir, não vou cumprir. O governo não pode falar isso. Se eu tiro isso, sobrou do custeio de 805 bi, 45 bi, dos quais o ministério mais gastador, olha qual é? Defesa Nacional, 9 bilhões de reais. Vocês vão me falar assim, espera aí, tem alguma coisa errada. Você está me falando que se eu tirar os gastos sociais, precatório, sentença judicial, o ministério que mais gasta no Brasil é um que se chama Defesa Nacional, que são as 3 Forças Armadas, e o custeio só é 9 bi, é exatamente isso que eu estou falando. Aí vocês vão me falar o seguinte, espera aí, mas eu vi que o orçamento desse ministério é 82 bi. É verdade. Então, como é que é 9 bi? 82 bi está dividido assim, 9 bi custeio, mais ou menos 10 bi investimento, que eles não estão executando todo, e 62 bi gasto com o pessoal, dos quais 20 bi ativo, 42 bi inativo. Aí vocês vão falar, como é que eu reduzo o gasto com inativo de um ano para o outro? Não reduzo. Você pode reduzir isso ao longo do tempo, de um ano para o outro não reduz. Aí, se alguém tiver uma brilhante ideia, meio, claro, uma ideia totalmente equivocada, mas economista gosta de fazer hipótese heróica, você fala o seguinte, mas espera aí, mas se eles gastam 42 bi com inativo, e se a gente mandar matar os inativos? Aí isso vai dar origem à pensão. Isso vai dar origem à pensão, então você não vai economizar nada. Então, assim, é muito difícil, dada a estrutura do gasto público do Brasil, é extremamente difícil você fazer um ajuste fiscal de um ano para o outro. E, possivelmente, para a gente fazer um ajuste fiscal permanente, a gente vai ter que mudar um bocado dessas regras. Desde que você coloque muito claro para a sociedade essa opção e discuta, isso não tem nada demais. E a gente vai ter, nós, como sociedade, teremos que fazer escolhas. Se a gente fizer um checklist da área fiscal, para terminar, quer dizer, o governo conseguiu controlar o crescimento da despesa pública? Não. Mas o governo ontem soltou um plano muito interessante, que ele falou o seguinte, quando a economia voltar a crescer, eu vou colocar um mecanismo para controlar o crescimento da despesa pública. E esse ano e no próximo, porque a economia não está crescendo? Não, esquece esse ano e o próximo. O plano do governo ontem, infelizmente, foi isso. Recuperar o superávit primário para, no mínimo, 3% do PIB. Não. Melhorar e simplificar o sistema tributário? Não, a gente está piorando. Aumentar um pouco a carga tributária? Ainda não, estão tentando. Aumentar o investimento em infraestrutura? Não. Vocês, para terminar, juro que é para terminar agora. No ano passado, se a gente desconta as pedaladas, pela primeira vez desde 2003, a despesa primária do governo central teve uma queda real de 30 bi.
Vocês vão me falar, está vendo? O governo economizou, 30 bi, é pouco, mas economizou. Apesar dessa economia, a despesa sobre PIB cresceu porque o PIB real caiu. Aí vocês vão me falar, mas o governo economizou. Reconheça que o governo economizou. Reconheço. Inclusive, tenho vários amigos lá. Apesar das pessoas acharem que eu brigo de foice com o governo, não tenho vários amigos lá. Mas essa economia de 30 bi veio de duas coisas. Queda de 31 bi do investimento. Você corta o investimento em um ano. No ano que vem, você não corta, não. Você pode cortar mais 10 bi, não vai cortar 30 bi. Então, essa economia, a fonte de economia foi ruim e ela não se repete. E outra, aquele programa que eu falei tanto, abono salarial, que é um 14º salário para quem ganha até 2 salários mínimos, o governo sempre pagava esse programa de julho a outubro. No ano passado, alguém falou, mas por que a gente paga de julho a outubro? Por que a gente não paga de julho a março? E aí aprovaram o cronograma de pagamento. De julho a março, o governo economizou 9 bi. Só que o que o governo economizou veio na conta de janeiro e fevereiro, e em janeiro do ano passado, o governo central teve um déficit primário de 7,5 bi. Esse ano, o déficit primário de fevereiro, que será divulgado na próxima semana, vocês me cobrem se eu estiver chutando o número errado, vai ser uma coisa perto de 25 bi. Porque todos esses programas que ele atrasou, está pagando agora. Então, a gente não fez ajuste fiscal, está muito longe de fazer ajuste fiscal, a gente vai precisar mudar uma série de regras, vai precisar ter um grande debate político e convencer a sociedade, de fato, o que a sociedade quer, porque se a gente não fizer ajuste fiscal, qual é o grande problema? Isso aqui é a trajetória da dívida pública, uma trajetória muito... A nossa dívida, no ano passado, foi 66% do PIB. Se você for muito otimista, ela termina 2018 83%. Se você for moderado, vai para 90%. Se a gente ficar entre 83 e 90, eu vou precisar de um superávit primário de 3,5% do PIB para ela parar de crescer. Eu estou hoje com um déficit primário caminhando para casa de 2 pontos do PIB. Para eu ter um superávit primário daqui a 3 anos de 3,5% do PIB, eu estou falando de um esforço fiscal de 5,5 pontos do PIB, de mais de 300 bilhões de reais em 3 anos. Em algum momento na história do Brasil, a gente conseguiu fazer um esforço fiscal dessa magnitude em 3 anos? Nunca. Nunca. Então, possivelmente, o ajuste fiscal vai entrar no próximo governo. E se a gente não fizer o ajuste fiscal, aí o mercado vai fazer para a gente. E o mercado fazer o ajuste fiscal significa duas coisas. Mais inflação crescente, porque o gasto é indexado. Quando a inflação aumenta, o gasto no ano seguinte é maior, então a inflação tem que ser crescente e, possivelmente, um calote à la plano-colo, não na mesma magnitude, não do mesmo jeito. Calote disfarçado. Aumenta a tributação sobre renda fixa, dá com a aceleração da inflação, mesmo um título indexado à inflação perde, uma série de coisas. Então, chegou o momento, eu vou definir em uma frase, se não fizer um ajuste fiscal de forma planejada, o ajuste será via inflação e um possível calote na dívida pública. Isso é a gente voltar ao passado. O que nós vamos fazer como sociedade? Resolver os problemas ou voltar ao passado? Desculpe, obrigado.